bom dia, queridos alunos do nosso curso técnico em informática. Estamos aqui novamente, eu, professor Rildo, junto a vocês, para dar início a mais um dia glorioso de estudos, onde vamos continuar aprendendo um pouco mais sobre vetores. Vamos entrar sobre vetores multidimensão. Nós já vínhamos falando sobre os vetores, vínhamos demonstrando o uso dos vetores através de várias atividades e hoje chegou o momento da gente ver esses vetores em mais dimensões. A gente já chegamos até a mostrar alguns desses vetores, mas hoje vamos entender e eu vou trazer para vocês, nos exemplos de hoje, principalmente nos exemplos de matrizes, esses vetores de multidimensão, algo mais bem explicado, ou seja, passo a passo. Eu fiz um slide, um passo a passo da entrada do laço, para aqueles ainda que estão confusos, ainda tem alguns ainda que está ainda bem confuso com o uso de laço, o nosso for, as nossas várias passagens. E quando chega na matriz, que é um laço dentro do outro, aí que a pessoa começa a se confundir muito mais. E aí, por este motivo, hoje eu vou trazer bem explicadinho, bem mastigadinho, a passagem dos dois laços, passo a passo, para que vocês entendam e acabem com essas dúvidas de uma vez por todas. Turminha, vou pedindo para cada um de vocês, tá aí em sua sala de aula, tá no YouTube, utilize os nossos chats. Mande mensagem, tá com dúvida? Pode mandar a mensagem ali que eu vou estar sempre de olho aqui para tentar responder vocês, para que a gente possa dar continuidade a essas nossas aulas. Vou lembrar a vocês que todas as atividades, todos os exemplos que eu mostrar aqui, eles vão estar dentro lá na nossa pasta do GitHub, nosso espaço no GitHub. Então, se você viu um exemplo aqui, tentou fazer, primeiro passo, você tem que tentar fazer. Não vá direto, não vá correndo lá no GitHub, baixe todos os exemplos e pronto, eu já tenho tudo resolvido. Não, você tem que pegar essas atividades, tenta, pratique. E aí você dá uma olhada lá na atividade já pronta, no código, o algoritmo pronto, vê se você acertou, se você foi no caminho. Você vai até perceber o seguinte, algumas atividades você pode responder, tá lá, o seu está funcionando, e quando você vai comparar com a atividade respondida ali pelo professor, você vai perceber que o professor usou até estratégias diferentes, modos diferentes para resolver o mesmo problema. E é até isso que nos desenvolve muito mais. Porque você vai perceber que você tem uma solução, um colega tem outra, o professor tem outro, e com isso você vai só a evoluir. Pegue também o material que está lá e tente refiná-lo. Perceba que, ficou bom, professor, está resolvido, mas eu faço melhor. Aí vai lá e dá uma melhorada naquele código. Vai lá e avança, faz outra coisa a mais. Se você percebe que dá para inserir até um menu, dá para inserir animações, vai lá, faça isso. Coloque algo a mais, coloque o seu toque pessoal em cada algoritmo. Quando fazemos isso, quando nos esforçamos a modificar, eu não gostei desse modo aqui que apareceu não, o professor criou aquela matriz ali, ficou muito próximo uma letrinha da outra, não ficou legal. Eu vou dar uma melhorada nessa imagem bem. Quando você faz isso, você está evoluindo, porque você está praticando. Tudo bem? Pessoal, então vamos lá, vamos dar início ao nosso slide, ao nosso tema de hoje. Eu estou vendo aqui já no chat, já estão perguntando quanto às videoaulas do primeiro semestre, como fica? As primeiras videoaulas, até hoje ainda não apareceu lá no site, eu já cheguei a falar com o pessoal aqui, quem que não tivesse atualizado, mas dá uma olhada lá no canal Educação, lá na parte de aulas, aí você vai encontrar técnico de informática, procure, no caso, o turno da manhã, e aí vai ter todas as aulas ali especificadas. O que me informaram é que estão atualizando ainda as últimas aulas, mas é para estar todas lá, pelo menos desde o começo, que eu dei uma olhada lá, estava atrasado coisa de umas 2 semanas, mas dá uma olhadinha lá, eu acredito que as videoaulas estão lá, inclusive o material é colocado lá também, mas os exemplos, esse algoritmo, o código em si, ele não vai estar lá, ele vai estar no GitHub, tá? Não tem nenhuma videoaula lá do primeiro semestre. Ixi, dá uma olhadinha, eu acho que você talvez você não tenha encontrado lá na parte de aulas, técnico
técnico de informática, tem lá aulas técnico de informática. Eu encontrei lá, tem várias aulas sim, eu não encontrei as últimas, por isso que eu cheguei à pessoa e perguntei por que não estava. Não, tem sim, tem os slides. Tem os slides e tem as aulas. Será que caiu? Será que aconteceu alguma coisa? Então, quando terminar essa nossa aula, na verdade, quando chegar o momento do nosso intervalo aqui, aquele nosso intervalo de 20 minutos, eu vou correr lá e vou dar uma olhada, tá? E a gente já responde isso. Vamos seguir a nossa aula aqui, e aí eu vejo isso direitinho, tá? Vocês aí de... Ó, tô vendo que Lagoinha que tá me perguntando. Pois, Lagoinha, eu vou dar uma olhada nisso na hora do nosso intervalo e aí retorno aqui e dou até uma resposta para você na nossa última parte da nossa aula de hoje. Tudo bem? Fica aí por enquanto prestando atenção nessa nossa aula de hoje. E aí, aprendendo um pouco mais. E aí, sempre siga todo. Eu vou até colocar também, eu acho que eu vou pegar esses slides, vou colocar também lá no GitHub, que aí facilita. Só que quanto ao vídeo, Lagoinha, eu não tenho condição de colocar isso lá. O GitHub ele não vai aceitar isso. Tem que estar no nosso canal, tudo bem? Mas eu vou atrás disso, a gente vai resolver isso já já. Vamos lá, vamos partir aqui para a nossa aula de hoje. Análise lógica de programação. Para hoje nós temos dimensionamento, atribuição, obtenção de valores em matriz. Ou seja, nós vamos falar sobre vetores, mas agora vetores de multidimensões. Vamos falar sobre matriz. Para a aula de hoje nós teremos como objetivo apresentar o que são matrizes, vamos conceituá-la, vamos entender a fundo essas tais matrizes e quais são suas estruturas e aplicações. Vou tentar aqui, em meio à nossa aula, mostrar alguns exemplos reais. O exemplo mais básico que a gente tem de uma matriz, de um vetor, de uso de vetores, são as tais APIs e os bancos de dados, que são feitos praticamente com isso. Inclusive, uma próxima disciplina que está chegando aí para a gente vai ser banco de dados. E banco de dados, vocês vão perceber que é puramente isso aqui. Puramente a estrutura de vetores, a estrutura de matriz é inteiramente relacionada ao banco de dados. Teremos também que identificar as diferentes formas de atribuir valores em uma matriz e como manipular esses dados. Então a gente vai entender como a gente faz a manipulação, a gente cria essa matriz e como a gente vai inserir os dados dentro dessa matriz. Já que uma matriz, ela não é simplesmente um simples vetor que tem somente uma dimensão, mas ela é um vetor que possui mais dimensões, ou seja, ela possui como um tabuleiro, podemos dizer como um tabuleiro. Então eu tenho que sair colocando as coordenadas exatas aí para colocar os nossos dados dentro dessa nossa forma, essa nossa matriz. A gente vai entender um pouco mais sobre isso. Tá aí o endereço, só para quem ainda não tem, eu acho que todo mundo já tem, o nosso endereço lá do nosso repositório no GitHub. Tá aí, GitHub, gente. Quem ainda não fez o seu próprio GitHub, no momento que você estiver livre aí, vai lá, entra no GitHub, não veja só os exemplos do Hilton, vai lá, cria um usuário para você. Professor, mas eu ainda não programo nada, eu não tenho nada ainda que eu possa colocar para criar meu portfólio. Cria o teu usuário lá para você começar a se acostumar a usar isso. Tenha certeza que quando vocês estiverem trabalhando como desenvolvedores dentro de qualquer empresa, esse repositório vai ser necessário. Não só para a sua entrada naquela empresa, para mostrar o portfólio, mas para desenvolver em grupo, é necessário isso aqui. Imagine só que eu pegue, e vamos fazer isso futuramente, tudo bem? Futuramente nós vamos fazer a seguinte coisa. Eu vou colocar algum código aqui e incluir pessoas que possam editar. Imagina você bem aí, sentadinho agora na sua sala, aí na sua cadeirinha, e aí eu compartilho com você um código para que você possa alterar. Eu estou falando que esse GitHub aqui, esse nosso repositório, você vai baixar e faz as alterações que quiser. Mas as alterações que vão ser feitas vão ficar no seu arquivo. Agora imagina se você pudesse alterar os arquivos que estão aqui na pasta desse nosso repositório. E aí é para isso que serve realmente o nosso GitHub, para isso que serve o uso desse repositório. Vamos dar continuidade a falar, só mostrar os exercícios finais que deixamos para ontem de vetores. A gente começou, estávamos falando alguns exercícios, algumas atividades de vetores,
e ficou alguns que são bem interessantes que a gente tem que retomar. Então vamos falar um pouco sobre eles. Nós paramos justamente nesse, preencher um vetor com 6 números e mostrá-los em tela. É interessante entender o vetor, porque o vetor ele é parte da estrutura da matriz. Então, podemos dizer que ele seria justamente metade de uma matriz, só uma dimensão. Então, nessa atividade aqui, nós chamamos as bibliotecas, tá ali algumas bibliotecas. Na linha 7, nós estamos criando uma variável x e um vetor vetp de tamanho 6. Lembram disso? É só, no caso aqui, eu estou querendo com 6 números, eu quero colocar 6 números, uma estrutura de 6 números, e nesse caso, eu devo utilizar melhor a nossa memória do computador. Por isso que eu ativei ali tamanho 6. E vem o nosso laço, que causa confusão em algumas pessoas. Tá ali o for. Dentro desse for, esse para, é um laço. Esse laço, ele diz o seguinte. O laço acontece da seguinte forma, gente. Cheguei na frente do for. O for, ele vai me perguntar duas coisas. Ele vai me perguntar duas coisas. E se após essa pergunta das duas coisas ali, a minha resposta ainda for não, eu devo continuar dentro da estrutura dele. Quando a resposta for sim, ele está satisfeito, vamos dizer assim, ele está satisfeito, aí você pode passar direto. Ele serviria como se fosse um guardinha. Enquanto você não satisfazer o que ele quer, as regras dele, ele não vai deixar você seguir adiante. Você vai ser obrigado a ficar ali naquele trabalho, naquele ciclo. Então, dentro desse primeiro for aqui, ele diz o seguinte, inicial, a primeira perguntinha dele. O x vai iniciar com 1, ou seja, ele diz que o x, a primeira regra é que o x está começando com 1. Depois ele diz o seguinte, o x, é aqui que é o ponto final, o momento que você vai sair desse nosso laço. O x menor ou igual a 6. Quando o x, se ele é menor, igual, quando ele chegar a 6, vai ser o último momento que essa condição vai ser satisfeita. Quando eu passar de 6, ou seja, esse x chegar em 7, ele passou para 7, x agora tem um valor de 7, ele não vai mais ser aceito. Imagina só, eu vou ler agora tirando o x, eu vou colocar 7 no lugar. 7 menor ou igual a 6. Isso está verdadeiro? Não está, então ele não deve aceitar isso. E aí me manda passar direto. Então a condição para que eu passe direto é que esse x seja maior do que 6. E para que ele chegue, que ele começa com 1, para que ele chegue até o número 6, ele precisa que a cada passada minha aumente um número. Por isso que a gente está colocando ali o incremento, o x mais mais. Então, o que acontece quando eu entro pela primeira vez dentro desse nosso laço? É que ele diz, digite um número. Está lá um print, digite um número, linha 10. O que eu digitar, conforme está mostrando ali na tela, o que eu digitar, ele vai ficar guardado dentro do vetor P, o vetp, ali naquela posição x. Quem é o x naquele momento? Quando iniciou o x ali, está com com a posição 1, na primeira posição. Então ele vai guardar esse item naquela posição ali. E aí a cada passada ele vai guardando um número, vai guardando um item ali em cada um das posições, a cada volta. Ao finalizar isso, ou seja, a cada passada ele vai chegar até o x, vai ficar com o valor 7, e aí eu vou passar para a linha 14. Vou sair, vou para a linha 14, e ali eu tenho um novo laço, que é praticamente idêntico ao anterior. Para que serve o novo laço? Para fazer a leitura. Eu vou fazer a leitura das posições. E aí, cada posição que eu vou lendo, eu vou mostrar essa posição através do printf na linha 16. E assim é que foi recolhido cada uma das posições, cada um dos itens, e por fim, mostrado em tela como foi pedido no exercício. Tudo bem? Seguiu desse modo. Professor, esse vetor aí, eu poderia ter colocado ele com o x iniciando em 0? Poderia. Eu agora vendo aqui com vocês, eu vejo até que seria interessante colocar o x com a posição 0, porque na linha 11 a gente vê que o scanf está pegando o x naquela posição 1. Então se a gente for olhar realmente no uso da memória, a primeira posição de índice 0, ela está ficando vazia, né? Então seria bom a gente fazer essa atualização aí. Foi um mau uso da memória aí, a gente deixou um espaço em branco.
Nessa próxima atividade, nós temos preencher um vetor com 5 números. E, à medida que for digitado o número, calcular o cubo e mostrar em outro vetor. Ou seja, eu vou ter que ter 2 vetores. Eu tenho que ter ali, colocar só um vetorzinho aqui pequenininho, com 4 posições. Como é 5 números, vamos colocar mais um aqui, 5 números. Então, a cada vez que eu digitar aqui, digitei um primeiro número e caiu na primeira posição do primeiro vetor. Automaticamente eu tenho que fazer com que esse número seja calculado o cubo dele e ele recaia sobre ali. Opa, ainda é o cubo, gente. Professor, não faça uma coisa dessa. Tá ali, 27. Ele recaia sobre a mesma posição do segundo vetor. A gente vai fazer isso item a item. E aí, no final, eu terei 2 vetores, um com os primeiros números e o outro com os seus devidos cubos de cada posição. Vamos lá, vamos ver aqui como é que ficou. Linhas de 1 a 4 eu estou iniciando as bibliotecas. Linha 5 eu inicio o nosso código, a nossa função main aí para iniciar o nosso código. Na linha 7 é que vem a criação dos 2 vetores. Eu criei um vetor, o VET-P, e criei um VET-C. Os dois estão ali com 5 posições. Criei também uma variável na linha 8, do tipo inteiro, que eu vou chamar ela de x. Ela vai ser justamente a nossa contadora dentro do laço. Sempre que a gente for utilizar laço, a gente tem que ter uma variável do tipo contadora. E aí na linha 10 vem o nosso laço. Perceberam que na linha 9 tem aquele salto de linha, né? Eu coloquei ali um printf, um /n. Na linha 10 começa o nosso for, o nosso laço. Ele vai iniciar de 1 e ele vai até chegar o momento que esse x for menor, igual ou principalmente igual a 5. E a cada passada ele vai aumentar 1 nesse valor do x. E aí a cada passada o que tem que acontecer? Linha 12. Digite um número, vai ser mostrado em tela. A pessoa digita esse número, como foi digitado ali. A pessoa digitou aquele número. E este número, através da linha 13, o scanf pega esse valor, peguei o valor, e vou colocar naquela posição, naquela devida posição ali, dentro do primeiro vetor, o VET-P. Ao mesmo tempo, a gente vê que na linha 14, o VET-C, o segundo vetor, ele irá receber o cubo daquele número, o cubo. Espera aí, professor, você está colocando ali um tal de pool. O que é esse pool? Finalmente, Hildo. Ontem a gente ficou com vários exemplos utilizando essa nossa biblioteca aqui. Eu falando assim, não, daqui a pouco a gente utiliza ela. Ela está aí, eu vacilei, deixei ela colocada aí. Não tinha uso real para ela. Mas agora, nesse exato momento, tem. Dentro da biblioteca MAT, se eu quiser chamar o cubo de um número, o cubo, se eu quiser chamar algo como múltiplo, eu quiser fazer algo desse tipo, elevado a alguma coisa, eu vou chamar o pool. Chama a função pool. A função pool ela serve da seguinte forma. Vou colocar ela aqui em cima. Pool. E ela pede 2 parâmetros. Os 2 parâmetros vão ser o seguinte. O primeiro deles é aquele número, seja uma variável, que esteja numa variável, que esteja uma posição de um vetor, mas aquele número que eu quero que ele sofra o cálculo. Então, eu vou colocar aqui, logo direto, o número 3. E o segundo parâmetro? O segundo parâmetro é justamente se eu quero o múltiplo dele, se eu quero o cubo, eu quero justamente fazer algo, o cálculo com ele. Como eu coloquei 3, eu estou dizendo ali que a função pool, ela vai fazer o seguinte, ela vai pegar o primeiro parâmetro dele, o número 3, e vai trazer para mim como resultado o cubo deste número. Então, a função pool serve para isso. Eu poderia, Hildo, ao invés de utilizar a função pool, ao invés de utilizar a nossa biblioteca MAT, eu poderia ter feito simplesmente o seguinte, que VET-C, ali naquela posição, estaria recebendo o número colocado naquela posição, o VET-P, o número multiplicado por ele. Vou apagar ali e vou desenhar, mostrar para vocês o que eu estou falando.
Poderia ter acontecido isso aqui, ó. Poderia ter colocado no lugar desse poll bem aí, da função poll, e utilizar a biblioteca, eu poderia ter feito isso aqui, ó. Vet P, naquela posição, aí eu coloco multiplicado, isso aqui é um asterisco, viu? Não está aparecendo, mas é um asterisco. Vet P, na posição X, aí vem mais um asterisco, e por último, vet P na posição X. Ou seja, eu iria multiplicar esse mesmo item, esse mesmo número, 3 vezes ele mesmo, ou seja, 3 vezes 3 vezes 3, que aí me daria aí justamente o cubo dele. Então eu poderia fazer isso? Poderia. Só que se eu não utilizar, se eu for utilizar outros múltiplos, aí nesse caso a função poll seria adequada para esse uso. Então é mais um item, mais um tipo de biblioteca que a gente pode utilizar aqui no nosso dia a dia. E aí vem a linha 15. Na linha 15 eu vou mostrar o resultado, o que está dentro, o que foi armazenado dentro do VET-C, o nosso vetor que está armazenando o cubo. Ele mostra ali a posição, ou seja, digitei o 8, ele mostra que o cubo de 8 foi 512. E assim ele vai fazer linha a linha até que o x equivala a um valor maior, ele tem um equivalente ao valor maior que o número 5. Aí a gente sai e foi mostrada todas as posições. Preencher um vetor, nessa próxima agora, preencher um vetor com os números 10 a 20, de 10 a 20, e depois mostrar os elementos pares do vetor de trás para frente. E também mostrar os números ímpares. Ah, a gente fez isso aqui ontem, parte dele. E aí, ao fazer isso, eu estava mostrando para vocês que temos que dividir para conquistar. Primeiro passo, preencher um vetor com os números de 10 a 20. A gente fez isso ontem, eu podia pegar até um pedaço do código, eu tenho certeza que o Rido fez isso. Ele reutilizou parte do código. Depois, com esses números preenchidos dentro do nosso vetor, vai estar lá dentro do vetor, 10, 11, 12, cada um desses números, eu vou mostrar os elementos pares do vetor, mas esses elementos deverão aparecer de trás para frente. Então eu vou contabilizar o 20, 19, vai mostrar o contrário deles. Então o que eu faço? Agora eu posso utilizar algumas estratégias. Eu poderia colocar isso, esses números de 10 a 20, e criar um segundo vetor, e nesse segundo vetor incluir esses números de forma contrária? Poderia. Eu poderia utilizar um laço, e esse laço faria uma leitura nesse vetor, só que ao invés de utilizar um laço com incremento, eu utilizaria um decremento, lendo de trás para frente, também pode. Ou seja, existem diversas estratégias. Qual delas é a correta? A correta é a que funciona. Então depende de você. Se você percebeu, você decidiu que vai utilizar uma estratégia, não, eu vou utilizar um for com decremento. Se você vai fazer isso e funcionou, perfeito. Ah, mas o meu colega não usou desse jeito. Ele fez tem até como eu fazer isso, fazer essa leitura dentro desse nosso vetor, utilizando ao invés de um laço, utilizando o if, o nosso se. O código ficaria gigantesco. Funcionou? Funcionou. Lá na frente, se a gente for pensar e fazer um refinamento, aí ao fazer refinamento eu estou diminuindo, tenho que diminuir meu código. Aí eu saía substituindo esse if por um looping. Mas os dois funcionam? Funcionam. Então está resolvido. Para o início aqui, para o aprendizado, a gente tem que entender isso. Eu quero que funcione esse nosso código. É o que eu quero. Então eu tenho o primeiro problema, que é inserir esses dados dentro desse vetor. O segundo, mostrar somente os pares, mas de trás para frente. E por último, mostrar os números ímpares. Posso usar aí, no caso, 3 vetores, um para pegar todos os números, um que vai colocar os números pares e outro para colocar os números ímpares, e depois faço essas leituras. A decisão é sua. Então não é necessariamente dizer que o que eu vou mostrar aqui é a única solução do problema. Vocês têm que ter em mente isso. Eu quero que vocês entendam isso. Sempre que forem resolver qualquer problema, sempre que forem desenvolver qualquer código, forem criar qualquer código, vocês, fazendo aquilo funcionar, é vocês que estão certos. E esse conceito,
vocês vão engrandecer com o tempo. Por quê? Imagine que futuramente vocês não saibam só a linguagem C. Vocês não vão ficar só na linguagem C, gente. Nesse curso aqui mesmo a gente vai mexer com outras linguagens. E aí você começa a estudar outras linguagens, como eu vou estudar alguma linguagem para web. Vocês começam a aprender o HTML, o JavaScript, o PHP. E aí eu pergunto para vocês, quem é mais correto? Qual dos dois desenvolvedores foi mais correto ao criar um site? Um utilizou a linguagem Python e outro foi lá e criou o mesmo site com a mesma aparência, a mesma carinha em Ruby. Qual dos dois está correto? Os dois estão corretos, porque o site existe e agradou o cliente, está funcional. Agora, se você for fazer uma comparação, se você for comparar velocidade, se você for começar a olhar a questão de invasão, qual dos dois é mais seguro, aí sim você pode pontuar e dizer qual dos dois seria melhor. Nesse quesito. Mas na entrega, na resolução do problema, isso não importa, gente. Então vocês têm que entender que esse mesmo vetor, esse mesmo problema aqui que a gente está resolvendo, se vocês tentarem, eu tenho certeza que alguns aí ainda estão recordando do Portugal. A gente viu aqui no comecinho das nossas primeiras aulas. Lá em Portugal, eu consigo fazer isso aqui? Também consigo. O nosso laço vai ser o para. Eu consigo criar vetor lá também. Consigo fazer tudo isso. Então eu posso resolver isso aqui pelo Portugal? Pode. Se eu resolver isso aqui pelo Portugal, vai estar correto? Vai estar correto. Ainda mais nessa atividade, perceba que no enunciado, em momento algum ele está dizendo que é para responder isso, fazer isso com a linguagem C. A gente está seguindo fazendo com a linguagem C porque é o nosso caminho aqui, a gente está aprendendo com a linguagem C. Mas se você fizesse ele, não, eu consigo fazer esse mesmo exercício aí, resolver em Python. Perfeito. Se o cliente aceitou, se o cliente quer o final em tela daquele modo, perfeito. Por isso que eu já trouxe até algumas atividades que ela mostra que o código é diferente em tem dois códigos, os códigos são diferentes, mas o resultado vai ser igual. Então eu quero que vocês percebam isso. Existe no mundo da programação o tal do back-end e o tal do front-end. O front-end é lá na frente, é o que o seu cliente vai ver. E o back-end é o que nós fazemos. É como se o espetáculo a gente estivesse trabalhando por detrás ali das cortinas. Então o back-end é tudo que nós fazemos. Quando vocês estão criando aí essas telinhas aqui, quando vocês estão criando esse algoritmo, vocês estão trabalhando diretamente no back-end. E o cliente vai ser o que ele vai ver lá na frente. Ele vai ver aquela telinha preta, ele vai ver essa telinha bem aqui. Sabemos que não, a gente não entrega um programa desse jeito aqui, com essa telinha. A gente vai fazer uma interface bonita, a gente vai colocar colorido, a gente vai colocar botões, e é isso que é o resultado final para o cliente. É isso que é o que necessitamos. Bora responder isso daqui então. Primeiro passo, eu coloquei as bibliotecas, tá lá stdio, stdlib, ainda deixei a Mate ali, a Mate está ficando persistente ali, nem precisava dela mais. Incluí a conio, vocês já vão entender por que eu chamei a conio, e a string.h. Internamente, no nosso código, a partir da linha 8, eu venho com o system color e. Esse tal desse system foi o que eu chamei ali na conio. Qual foi o resultado desse system color e? O system color e, vocês estão percebendo que os númerozinhos, as letras estão amarelados? Olha, a gente começou a colorir. O Rito falou que vamos trabalhar no front-end, vamos colorir o nosso código, vamos mostrar imagens. Então, já vamos começar a mexer com isso aqui. Já eu volto para ele, já eu mostro para vocês, eu retorno para essa questão aí das cores, que só a função system aí da conio já está fazendo. Linha 9, eu venho com a questão das nossas variáveis e o nosso vetor. Eu criei as variáveis z, a x e a t, todas do tipo inteiro. E criei um vetor de 11 posições, o vet, um vetor com o nome vet. Na linha 10 vem o nosso laço. O z inicia com 0, ou seja,
o laço vai iniciar o z, essa nossa variável aí contadora com 0, e esse nosso vetor vai até quando o z for menor do que 11. No dia que ele chegar com um valor de 11, a gente sai desse laço bem aí. E o z a cada passada vai crescendo. Na linha 12, a gente tem o vetor pegando aquela posição z, começa com a posição 0, recebendo justamente o que está dentro de t. O que está dentro de t lá no começo, na linha 9? Ele recebeu 10. Por que eu quero 10? Porque eu quero que seja, dentro desse nosso vetor, eu não quero os valores de 10 até o valor de 20, não é isso que eu quero? Eu quero que o vetor esteja armazenando tais dados? Sim. E aí é desse jeito que eu estou fazendo. Eu estou armazenando, comecei a contagem por 10, porque é o t, e o vetor, esse vet aí, vai receber dentro daquela posição aquele numeral naquela contagem, porque o t vai, a cada passada, ele vai receber mais um. Vai virar 11, 12 e assim por diante. Quando a gente sair disso, por enquanto eu só fiz o quê? Dentro desse vetor, eu armazenei os valores de 10 até o 20. Cheguei ali na linha 15, salto, esse salto inicial. Não mostrei isso em tela, Rio? Não mostrei esse vetor? Não. Vocês lembram lá que ele não pediu isso, ele pediu para armazenar. Estou fazendo o que o cliente disse. O cliente quis que eu mostrasse, que eu guardasse esses dados de 10 a 20, mas ele não pediu para mostrar de 10 a 20. Ele pediu para me mostrar os valores de 20 para 10 em contagem regressiva e mostrasse os valores dentro dessa faixa aí de 10 a 20, os ímpares. Então é isso que ele quer. E aí vem aqui o outro laço, nosso segundo laço, na linha 17. Nesse laço aí, é justamente esse laço que a gente está querendo buscar os números pares. Então eu venho iniciando o z por 10, agora eu comecei com 10, eu vou até onde? Quando o z for maior ou igual a 0, ou seja, quando é uma contagem regressiva, eu quero que esse 10 vá para 0. E por fim, eu tenho ali um z que recebe z menos 2, ou seja, a cada passada de laço eu estou fazendo um decremento. Ei, Hildo, não seria interessante se ele tivesse colocado o menos menos? O problema do menos menos é que ele vai decrementar de 1 a 1, e eu quero a passada de 2 a 2, porque eu quero só os números pares. Por isso eu utilizei essa estratégia aí de colocar o z recebendo z menos 2. Por isso que eu fiz isso. E assim, ele entra dentro do vetor, agora ele faz a leitura do vetor, e as posições que ele vai ler vai ser justamente a posição que está em z. Então ele começa na primeira posição 10, e ele vai diminuindo as posições, ele vai mostrando a posição 10, a posição final, até a posição inicial. Então eu não criei um vetor para armazenar os dados invertidos, os dados em contagem regressiva. Não, eu estou fazendo uma leitura desse vetor de trás para frente. Eu poderia ter feito aquela estratégia de criar um vetor para isso? Poderia. Mas ele não pediu isso. O que importa é aquela telinha ali, o que o nosso cliente está vendo. E aí ele vai fazer aquela contagem lá, regressiva, de 20 para 10, porque é passado só de o z menos 2, ou seja, salto de 2 em 2, contabilizando só os números pares. Após mostrar isso, na linha 18, ele mostra isso, e aí passa-se todo o vetor. Ao transitar por todos os vetores, todo o vetor, chegando até o z com a posição 0, ele sai e vai para o novo laço da linha 20. Agora é a hora de que a gente mostra os nossos números ímpares, mas não em ordem decrescente. Por esse motivo, esse laço, essa nova variável ali de controle, o x, ele vai começar de 1 e vai até o x menor a 11. Não é igual, menor a 11. Então ele vai contabilizar isso até chegar ao número 10, porque quando chegar em 11 ele não vai ser menor. Então ele vai contar todas as posições. Só que dessa vez eu quero que o x, que começou com 1, vocês percebem ali que o incremento dele é x, recebe x mais 2, ele começa com 1. 1 mais 2, ele vai para o número 3, depois 5 e assim por diante, pegando as posições ali que vai estar armazenado só os ímpares. E assim, na linha 21, ele vai mostrar as posições que estão os números ímpares, por isso que começa ali mostrando 11, 13, 15, 17 e 19.
só pegando as posições ímpares. Eu até desafio vocês de tentarem resolver essas questões, como essa daqui. Vocês estão vendo que ele usou só um vetor e fez a leitura nesses vetores. Eu poderia ter feito isso armazenando um vetor só com os números ímpares, um vetor só com os números pares. Eu poderia ter feito isso? Poderia. Então eu desafio vocês a tentar outras coisas. Vocês tentarem fazer outras soluções para esse mesmo problema. E aí, como eu mostrei aquele colorido ali das letrinhas, vamos explicar um pouco mais como é que faz isso. Como é que eu deixo colorido essas letrinhas do nosso código. A partir de agora eu vou colorir meu código inteiro. Não vai ficar mais com aquela telinha parada ali não. Colorindo o texto e plano de fundo do console. Existe um comando do sistema para modificar a cor do plano de fundo e do texto. Não é só o texto, a gente pode mudar também o fundo. Para utilizar esse comando, a gente tem que escrever o system, chamar a biblioteca, tá? No caso, a system está lá na stdlib, chamar o system, e dentro do system, ao invés de a gente já estar utilizando o system até para o pause, para outros formatos, mas agora eu chamo o comando color, eu coloco ali a cor que eu quero, e as posições dela, x e y, ou seja, qual é a cor ou fundo que eu queira modificar, ou as duas coisas, a cor e o fundo. Eu vou mostrar isso já na prática, na linha do programa. A utilização desse comando requer o uso da biblioteca stdlib, que deve ser declarada no início do programa. Então, a estrutura do comando, eu coloco ali o system, dentro eu vou colocar a cor e as devidas posições, se eu quero modificar somente o fundo ou a letra. O x aí, x e y, os dois. Se eu colocar no x, no lugar da letra x, após a cor, eu colocar o local do código da cor do plano de fundo desejado será colocado. Ou seja, é o local que eu queira que seja modificado. Já o y é o local onde o código da cor do texto deve ser inserido. Lembrando que as cores são disponíveis com código hexadecimal, tanto para x quanto para y. Então, se eu quiser modificar um ou outro fundo no x ou as cores das letrinhas, eu vou utilizar, posso te chamar isso através de código hexadecimal. Vocês vão utilizar muito a tabela de cores hexadecimal, principalmente quando vocês estiverem trabalhando com criação de sites. A gente normalmente deixa guardado no nosso computador já uma tabelinha completa com todos a codificação dos hexadecimais para a gente fazer isso dentro dos nossos sites. Criação de botão, você quer uma cor, eu quero que a barra do menu seja de uma certa cor. Então a gente vai fazendo essas modificações através desses códigos. Aqui a tabelinha. Essa tabelinha aqui ela mostra de forma bem básica as cores mais, digamos assim, seria as cores principais, as mais usuais. Porque a gente sabe que não tem só, no caso, eu quero só o azul, existe o azul claro, existem diversos níveis de azul, diversas tonalidades. Em média, existem mais de 400 códigos que nem esse. Eu trouxe aqui só alguns para vocês perceberem como é que utiliza. Eu tenho aqui, começa do 0 ao preto, indo ao número 1, azul, 2, verde, assim por diante. Ou seja, cada númerozinho ou letra, porque o hexadecimal, ele chegando ao número 9, não tem o número 10. O 10 dele significa que já é o A. Aí vem o A, o B, o C, aí vem o F. Aí depois ele faz a conjunção. Depois do F ele vai fazendo a conjunção. Ele não vai para o 16 ali. Ele vai fazendo a mistura de uma letra com um número. Mas essa tabela é fácil de ser encontrada completa, com mais de 400 cores, é fácil de encontrar em diversos sites por aí na internet. Mas aqui eu trouxe só a básica para vocês. Então, para imprimir na tela um texto com a cor branca, o texto vai ser branco. E o plano de fundo utilizado, ele vai ser azul. Então, deixa eu voltar aqui, ó. Eu quero o azul. Vocês estão vendo que o azul é o número 1. Está ali. Quero o azul. Então tá aí, ó. O azul, número 1. E eu vou colocar o branco. Está lá embaixo. Branco é o F. Então eu vou utilizar a transição do azul e o branco. Só que, o que eu quero? Eu estou querendo que o texto fique na cor branca. Por isso que
o Y ali, o Fzinho, a última posição, é justamente a letrinha, a cor que eu estou escolhendo para a letra. E o primeiro número vai ser o do fundo. Se eu colocar os dois desse modo bem aí, ele vai fazer essa alteração desse modo. Vamos ver isso aqui na prática, aqui, ó. Como é que ficaria isso no código. Aqui na linha 9, onde está acontecendo a real mágica, eu chamo ali System, aí eu chamo Color, porque eu estou querendo fazer a modificação de uma cor, e chamei ali justamente a numeração. O 1 para o plano de fundo e o F para a cor da letrinha no texto. Se eu faço aquilo dali, olha, percebam o seguinte, eu coloquei aquele System acima de todos os prints que estão abaixo, eles vão ficar modificados daquele modo ali. E se eu colocar um novo System mais abaixo, tudo que ficar abaixo do novo System abaixo, onde você colocar, naquela linha que você colocar, ele vai modificar com uma nova cor. Então eu posso fazer transição de cores, eu posso começar escrevendo com uma cor e outra, dá um trabalhinho a mais, porque a intenção da linguagem C, ela não é fazer o front, não é fazer o front-end, não é para essa animação ficar desse jeito. Isso aqui é só mais por uma questão de curiosidade. Quando a gente estiver fazendo mesmo a parte da beleza dos nossos sistemas, o front, vocês vão perceber que a gente vai utilizar outras estratégias, e não somente essa. Isso aqui é mais por questão de curiosidade. Aqui outra, no caso outro, utilizando outro código aqui, vocês percebem que a telinha ficou, o fundo dela ficou branco, e as cores aqui, a letrinha ficou azulzinha. Por quê? Porque eu utilizei ali o F, tá? Porque eu queria a questão do fundo, e o 3 ali, a questão da letrinha, para pegar aquele azulzinho ali. Ó. Aí mostra desse jeito aí. Então vocês experimentem. Basta vocês colocarem no seu código, qualquer código, vocês chamarem a biblioteca stdlib, e internamente vocês chamarem o que está na linha 5, System, abre as aspas, Color, e coloca ali dentro uma codificação, conforme que a gente viu ali. Por isso eu posso sair experimentando aí, colocando A1, e aí vendo o que vai acontecendo. Vai experimentando, faça isso. Fica mais, digamos assim, um item a mais para você incluir no seu código, deixá-lo autoral. Opa, mais uma questão aqui. Preencher um vetor com os números de 10 a 20. De novo, isso aqui eu já tenho, professor. Eu já tenho esse código. Não precisa nem mais inventar, já tenho ele. E depois mostrar os elementos ímpares do vetor. Ah, professor, já fiz esse. Já fez? Foi o último. Então é praticamente o quê? Você está repetindo as atividades, professor? Não. Vocês perceberam que o outro está mais cheio? Vocês conseguem retirar parte do código? Vocês já conseguem tirar problemática de um algoritmo? Se um algoritmo está ali mostrando, ele vai mostrar um vetor, vai mostrar todos os números pares, ímpares. Você consegue retirar parte de um código, entender aquele código e retirar um trecho dele e deixar o programa funcional? Experimentem fazer isso também. Você vai estar trabalhando, entendendo aquele código e reduzindo aquilo dali. É praticando, gente. Bora ver como é que ficou esse. Agora que eu aprendi a colorir, deslanchei em colorir, vou colocar aqui uma corzinha no nosso código. Ah, chamei ali só System, Color e coloquei só o 9. Ah, mas só modificou a letrinha, porque eu coloquei só uma posição. Quando você coloca só um número, só uma letrinha, só uma posição, ele modifica só a letra. E se eu colocasse ali uma outra, colocasse o F9, o F, pelo que eu lembro ali, era o branco. Então o fundo ia ficar branco e a letrinha ia ficar com esse azul, esse azulzinho aí escuro. Então lembrando isso, coloquei só um, modifica só a letra. Coloquei os dois, aí modifica o fundo também. Se eu quiser modificar, no caso, eu não quero modificar a letra, eu quero modificar só o fundo. Normalmente a letra ela já vem como branca. Então se você modificar o fundo, cuidado, se eu modificar o fundo para branco e deixar a letra sem modificar, o que aconteceria? Não ia aparecer nada na tela, porque o branco ia se misturar. Por esse motivo que a gente tem que tomar cuidado com essas misturas de cores. Mas como eu faria isso? Você deveria chamar a primeira, o fundo como branco, o nosso F,
E o segundo, a letrinha, outro F. Então, se eu colocar FF, vai ficar a tela toda branca. Tá? Então, você coloca já o F daquela corzinha branca ali da letrinha. Se você quiser que a letra continue sempre com a cor branca. Bora ver aqui esse código em si, como é que ele ficou. É o código que a gente utilizou agora há pouco. Tem a linha 9. Eu estou reutilizando ele e fazendo isso praticamente para mostrar para vocês como é colorir, né, gente? Linha 9 vem as nossas variáveis e o nosso vetor, a variável z e a variável t, também iniciada ali por 10. Tem a variável z, que vai ser a nossa contadora, lá no nosso laço. Dessa vez eu vou utilizar menos laço, então eu vou utilizar, são 2 laços, vou utilizar a mesma variável. E um vetor com 11 posições. No primeiro laço, na linha 10, o z começa com 0, e ele vai até chegar o valor, esse z chegar em 10, porque z é menor do que 11. E a cada passada o z aumenta mais 1, z mais mais. Quando eu entrar dentro desse laço, o que vai acontecer? O vetor na posição z, que começa com 0, o índice 0, ele vai receber o valor que está lá em t, que seria o t igual a 10, ele recebe o 10. E cada passada o t vai aumentando, então ele vai passando para 10, 11, 12, 13, até chegar o valor 20. Era isso que eu queria fazer, e é isso que a gente fez naquele último código. E aí vem a linha 16. Na linha 16, o que eu quero agora? Pegar somente aquilo que é ímpar. A gente já fez isso também. Eu chamei o z dentro do nosso looping, o z recebendo 1, e esse z vai aumentar mais 2 ali, ele vai incrementar mais 2. Aí ele vai passar de 1 para 3, 5 e assim por diante. Sendo essa posição. E nessa posição o que tem? Tem somente os valores ímpares que foram armazenados nesse vetor, que é o 11, o 13, o 15, o 17 e 19. E assim a gente encerra o programa. Então, esse programa aqui é praticamente o último algoritmo que a gente viu, só que com menor tamanho. A gente diminuiu ele, a gente retirou a parte que mostrava o par, e incluímos a questão da corzinha, a gente colocou a letrinha azul. Preencher um vetor com 5 números inteiros. Consegue fazer isso? Um vetor que receba 5 números inteiros? Molezinha. Eu quero que vocês sempre façam isso que eu estou fazendo agora, gente. Olhou o programa inteiro, olhou ali o que está pedindo por inteiro, vocês saírem encontrando o que resolve cada pedaço. Isso vai ser utilizado muito lá no banco de dados, gente. Lá no banco de dados, quando a gente estiver trabalhando com eles, a gente vai fazer muito disso. Para criar um banco de dados, você tem que também quebrar desse jeito. A gente vai fazer isso. Preencher um vetor com 5 números inteiros solicitados no teclado, ou seja, eu preciso que esses números venham do cliente. É um simples printf e depois um scanf lá embaixo, que a pessoa digitar vai cair na posição. Perfeito. E depois mostrar outro vetor. Eita, ele pediu outro. Então ele quer um segundo vetor. Outro vetor com o cubo dos números do primeiro vetor. A gente já fez isso, só que agora eu estou pedindo somente 5 deles. Então é o mesmo código anterior, só que reduzido. A gente já utilizou isso. Então fazer essa redução em códigos também, se você percebe que tem um algoritmo que está pedindo muita coisa, você quer retirar partes, pode fazer também. Pois eu nunca vou utilizar isso na vida como desenvolvedor. Aonde eu vou encontrar um código grande e vou retirar parte dele para deixar ele menor? Vai sim. Imagine um site, que nesse site ele tenha diversas páginas de um evento, ele tem ali venda de produtos, tem várias coisas. E de repente essa empresa decide que parte dela, ela não vai mais vender, não vai mais atender tal tipo de público. Ela não vai mais fazer tal evento, ela não vai mais atender tal cidade. E aí você tem que retirar parte daquele código. Então você tem que entender o código como um todo e conseguir sim reduzi-lo, retirar partes ali que naquele momento é desnecessária. Vem ali as nossas bibliotecas iniciais, da linha 1 a 4. Linha 7 tem nossa mudança de cor. Agora o Hildo invocou com essa de mudar as cores. Está ali, mudando agora para um roxinho. As cores ali das nossas letrinhas ficaram roxinhas. Então, ele mudou também. Vem ali na linha 8 uma variável z,
Linha 9, um cubo, o nosso vetor cubo, vet cubo, 5 posições, aceitando 5 posições, e um simples vet, um simples vetor de 5 posições, ou seja, criei os dois vetores, um vetor para receber o cubo e um vetor que vai receber os números digitados. E ainda decidi que ele vai ser do tipo flutuante. Não era necessário, mas eu poderia colocar como inteiro? Poderia. Foi uma mudança que eu fiz aqui. Linha 10, vem o nosso laço, começa a contar de 0 e ele vai chegar até 4, porque z é menor do que 5. E vai ser incrementado mais 1 nesse valor de z a cada passada. E aí, como eu tinha avisado que íamos fazer isso, vem um print pedindo para a pessoa digitar, a pessoa digita, o que foi digitado vai cair naquela posição daquele vetor, através do índice marcado pelo z. E aí, ao receber isso, lá vem eu de novo utilizando a nossa função poll. Tá ali a função poll, que está incluída lá pelo match. Após incluir dentro do vetor os valores, o vetor de cubo, os valores digitados, e no vetor natural, os valores também, já tem os dois vetores preenchidos, venho para a linha 17 para mostrar isso em tela. E aí vem o nosso laço percorrendo esse nosso vetor novamente de 0 até a posição 4, onde cada uma das posições ali vai ser pelo z e vai mostrar em tela o seu devido cubo. Sendo que, tá aqui no finalzinho, o cubo de cada posição. O 4 deu aquele 64,00, por quê? Porque eu pedi agora um flut, não foi? Ele inseriu 4, aí veio o cubo dele é 64. E assim por diante, cada um delas vieram com esses devidos valores aí. Atividade 17. Cada uma dessas aqui está lá no nosso GitHub, gente, nomeado com esse valorzinho bem aí, ó, ATV 17. Atividade 17 é o nomezinho de cada um desses programas. Tudo bem? Esse daqui, ele vai estar na pasta da aula de ontem, que ele fez parte da aula de ontem, então vai estar lá dentro da pasta, mas é fácil de encontrar pelo número dele. Eu sempre vou engrandecendo agora as nossas atividades, colocando desse modo aqui, atividade 20, 30, assim por diante, para vocês não se perderem e encontrar todos os nossos exemplos no nosso repositório lá no GitHub. Vamos ver esse programa aqui. Meu Deus, pelo tamanho dele, a gente já desistiria logo de cara, pediria as contas e sairia da empresa. Vamos ver aqui. Ele diz o seguinte: a Federação Pernambucana, esse aqui eu peguei ele com um exemplo de uma universidade mesmo. Federação Pernambucana de Futebol gostaria de realizar uma estatística sobre os jogadores que participam do Campeonato Pernambucano de 2011. Para auxiliar nesse processo, escreva um programa, aí não vai ser em Pascal não, a gente vai utilizar C, gente. Primeiro, o que ele quer, nesse caso, as estatísticas desse programa? Quais são os passo a passo? Quais são as partes desse algoritmo que ele quer? Primeiro, ler o número de times que participam do campeonato. Exigir que esse número seja maior do que 0. Ou seja, vai ter uma pergunta, temos que ter um espaço, uma variável, que vai receber um valor, e nesse valor vai estar dizendo quantos times vão estar participando ali naquele campeonato. Então eu pergunto, quantos times? O Campeonato Brasileiro tem 20 times, eu responderia ali 20. O nosso campeonato aqui do bairro aqui tem 10 times, eu colocaria 10. Letra B, lê de forma repetitiva para cada time. Cada time possui 11 jogadores, nesse caso aqui, serão 11 jogadores. Então eu vou repetir, ler de cada um deles as características dos seus jogadores. Então eu vou entrar, você coloca ali, tem 10 times, aí ele vai entrar no time 1, digitar do time 1 as características do jogador 1, aí eu coloco a idade desse jogador, a altura do jogador e o peso. Aí ele passa, jogador 2 desse time 1, idade, altura, peso. Jogador 3 do time 1, ou seja, eu preencheria todas as características de cada jogador. Todas. Professor, isso dá um trabalho, meu Deus, mas não é o que acontece. Vocês já viram quando vocês vão acompanhar aí o Campeonato Brasileiro, vocês vão acompanhar o Brasileirão, o Rio, o Campeonato Rio-São Paulo. Não tem ali as características dos jogadores?
Quando começa o jogo ali mesmo, na Globo, mostra ali para você quem vai entrar em campo e as características de cada um deles, não mostra essas estatísticas, então é feita desse jeito. Na parte C, na letra C aqui, a gente pede mais uma coisa, calcular e imprimir na tela a média de idade dos jogadores de cada time, ou seja, depois de preencher isso, ele vai ter que mostrar ainda qual é a média de idade desses jogadores. E por último, ao final da leitura dos dados, calcular e imprimir na tela a média da altura de todos os jogadores do campeonato, ou seja, ele agora vai pegar a média de altura de todos os jogadores de todos os times, a quantidade de jogadores do campeonato com menos de 18 anos, porque eu digitei ali a idade, não foi? Então ele vai pegar ali, ele vai pegar justamente esses dados de jogadores com menos de 18 anos. Se alguém colocou um jogador menor do que 18 anos dentro do campeonato, ele vai mostrar ali. E por fim, o percentual de jogadores do campeonato com mais de 80 quilos. Então ele também vai pegar um percentual, agora é percentual, a porcentagem. Ele vai mostrar ali quantos porcentos de jogadores tem mais de 80 quilos. 30% dos jogadores estão acima de 80 quilos. Então ele vai mostrar estas estatísticas bem aí, desse modo. Se a gente ler tudo desse modo, a gente olhar tudo, a gente foge desse programa, a gente não consegue. Mas se você começar de passo a passo a fazer, você consegue fazer isso, a letra A? Perguntar quantos times participam de um campeonato, aí a pessoa respondeu um número e isso ficar armazenado numa variável, consegue? É só um número numa variável, eu consigo. Depois a segunda aí, você consegue criar um looping, esse looping, pedindo digite a idade, armazena num local. Digite a altura, armazena num local. Digite peso, armazena no local. E depois ele sai pedindo de um a um, repetindo isso. Você consegue? Dá um trabalhinho, mas eu consigo. E assim por diante, você consegue fazer cada um desses passos. É desse jeito que se resolve um problema, gente. Eu tenho aqui, vocês olhando em tela, vocês têm um problemão gigantesco. E a gente tem que resolver ele passo a passo. E eu já vou mostrar isso para vocês depois do nosso 3 minutinhos aqui de intervalo e a gente já retorna.